Fala, Cryptalkers! Sejam bem-vindos ao Cryptalk. Eu sou Sabrina Olivo. Nas redes sociais você pode me encontrar como BrinaWeb3 e não se esqueçam de seguir as redes sociais do próprio Cryptalk, @CryptalkPodcast em todas as redes sociais. Nessa noite, a gente está com convidados super especiais para fazer o nosso 12º bloco da nossa blockchain Cryptalk e nada mais justo do que encerrar a nossa última temporada do Cryptalk com convidados que estão aqui já no meio há muito mais tempo do que a gente e para falar de temas um tanto polêmicos que a gente vai fazer esse último episódio, que tem muito mais a ver com democracia, talvez uma nova democracia, uma nova forma de criar cidades, quem sabe, né? Se cripto já inventou um novo tipo de moeda, um novo tipo de comunidade, um novo tipo de empresa, por que não criar um novo tipo de cidade também, um novo tipo de estado? Então, se vocês querem saber mais, já se inscrevam aqui no canal, já ativem os sininhos e já compartilhem com todos os seus amigos, porque hoje o tema vai ser muito mais filosófico. Então, se você já gostou de episódios como o do Casta, muito provavelmente essa noite vai ser parecido. Então, já compartilha com seus amigos e vamos preparar para já conhecer os nossos convidados dessa noite. Então, sejam bem-vindos ao Cryptalk. Então, já começando já de cara, né? Se vocês puderem já falar responder a primeira pergunta mais importante do Cryptalk, que é: quem são vocês na fila do Pão Cripto? Esse aí, meu cara. Obrigado pelo convite, Bri. Antes de mais nada, uma honra estar aqui junto com você e junto com o Guiriba, que é um cara que eu admiro muito. Meu nome é Felipe Santana, eu sou um dos cofundadores da Paradigm Education, que é uma empresa de research, basicamente. Foi a primeira casa de análise especializada em cripto aqui do Brasil. E lá a gente tem montado um time cada vez melhor e maior, que se dedica exclusivamente a entender os fenômenos mais mal compreendidos, fascinantes e potencialmente lucrativos dessa classe de ativo e desse mercado. Eu particularmente gosto muito desse aspecto de cripto que envolve novas formas de coordenação social, e por isso acho que o tema de hoje, DAOs e Estados-nação e Estados em rede, é um tema super legal para a gente desenrolar essa conversa. Então, de novo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito feliz. Eu sou Guiriba. Não é verde que nem um sapo? Pois é, não sou um sapo, né? Mas, então, eu me chamo Guilherme, mas ninguém me chama de Guilherme, eu sou Guiriba. E eu trabalho na Paradigma também como research. Entrei em 2022, e eu gosto de cripto, hein? Eu sou formado em Direito, mas nunca me aliei muito com a parte da organização do direito, porque eu achava que era muito travado, e cripto eu me identifiquei porque era uma coisa mais alternativa. E aí, na Paradigma, eu comecei a mexer com research, realmente entender como é que era por trás das coisas, e uma das paradas que sempre me atraiu mais foi DAOs, né, e Network State por consequência, justamente pelo mesmo viés do Felipe, pela questão de coordenação social e como que as pessoas podem se organizar para fazerem coisas diferentes, e até, às vezes, o que a gente vai falar hoje, até replicar os mesmos problemas do mundo tradicional, né? Mas eu acho que isso que a gente tem visto e estudado, eu acho que tem muito potencial para mudar muito mais do que a gente tem das coisas que a gente vê hoje em dia em governos ou até mesmo em empresas que têm feito. Então é isso que eu ando pesquisando. Demais, demais. Tenho certeza que vai ser muito agregador, principalmente porque vocês, como research, vocês estão ali lendo, são os novos estudiosos, pesquisadores da nossa atualidade, né? Quem passa ali o dia inteiro lendo, né? Isso é muito bom. E pensando no que você falou, só para começar contextualizando, para todo mundo entender, né? Vocês poderiam definir, enfim, da forma que vocês conseguem enxergar, né? Qual que seria a relação entre Network State e DAOs? Assim, na minha opinião, muita coisa, porque a gente vê que, para mim, DAO é basicamente uma comunidade unida em prol de um objetivo em comum. E a gente usa cripto como uma infraestrutura para construir essas comunidades. No Network State, eu vejo como uma DAO, mas dependendo do Network State, talvez porque a DAO ela é descentralizada em tese. Quando ela é concebida, o objetivo dela é ser descentralizado. E o Network State, você cria um Estado-nação, mas um Estado em rede, do ponto de vista que ele não necessariamente ele é sujeito a um Estado-nação, como o Brasil, ou Estados Unidos, ou Inglaterra. São pessoas que têm um pensamento em comum, como uma DAO, têm um território e elas administram aquele território conforme aquilo que eles acreditam e estabelecem leis, regras, uma economia, tributos ou não tributos, da forma que eles acham. Então, acaba que eles não ficam submetidos ao que o Estado-nação fala, em tese, e criam suas próprias regras. Em DAOs, é exatamente a mesma coisa. A grande diferença que eu vejo dos dois
é que no Network State você tem essa questão de ter uma territorialidade, você ter um local onde você concebe essa comunidade e ela vive em comunhão e comunga também dos mesmos ideais. Legal. Qual foi a primeira DAO da qual você ouviu falar, Bri? Você tem essa memória na cabeça? Nossa, não lembro. A primeira não lembro. Sem problema. Eu só perguntei porque eu lembrei da que eu ouvi falar e acho que vale dar um passo atrás para contextualizar também. Imagino que seu público seja altamente qualificado, mas para a gente garantir que está todo mundo na mesma página. DAO é uma sigla que denota Organizações Autônomas Descentralizadas, em inglês. E a ideia é basicamente definir esse tipo novo de organização, de estrutura social, de instituição dessa fase nova da internet que tem muita gente que chama de Web3. Então, se você pegar os primeiros documentos fundadores da Ethereum, quando a galera estava concebendo a ideia ainda, um dos casos de uso que se elencava como exemplos do que aquela plataforma poderia suportar eram os tais dos DAOs, as organizações descentralizadas, autônomas. E aí, a discussão semântica à parte, porque tem gente que fala que o Bitcoin já é uma DAO, tem gente que fala que antes de cripto tinham outras DAOs, temporárias ou permanentes, mas tirando essa discussão semântica de lado, um dos primeiros grandes projetos da Ethereum, que ficou assustadoramente grande e tomou proporções que ninguém imaginava, era a DAO, que foi a primeira organização que colocou essa sigla no próprio nome, inclusive meio que capturou a sigla para si. E a ideia era a de um fundo de investimentos autônomo que qualquer pessoa do mundo inteiro pudesse aportar, e as pessoas que tinham aportado juntas iam decidir como alocar essa grana. Então eles fizeram esse projeto na Ethereum em 2016. O negócio tomou a forma de um crowd sale, de uma venda pública, assim, então qualquer pessoa mundo afora podia investir. Se eu não me engano, eles levantaram mais de 100 milhões de dólares em coisa de assim, menos de um mês. E o negócio começou a sair na mídia, ficou muito famoso, e aí tinha uma vulnerabilidade e o contrato que detinha esse dinheiro todo foi explorado, a comunidade da Ethereum ficou empolvorosa por algumas semanas tentando entender como resolver a situação, que na época o dinheiro que estava preso nesse contrato representava tipo 15% de todos os Ether em circulação, então era uma quantidade de Ether que podia definir o futuro da moeda e da plataforma, e eles tiveram que fazer um negócio lá para resgatar esse dinheiro, proteger a imagem pública da Ethereum, que acabou causando depois a cisão da Ethereum e da Ethereum Classic, que foi a primeira grande cisão da Ethereum. Então, a ideia dos DAOs, ela está presente na Ethereum em quaisquer criptomoedas que não Bitcoin alternativas já faz muito tempo. Por um lado é uma ideia antiga, mas por outro é uma ideia que carrega uma imagem meio pesada, meio manchada por conta desse evento que traumatizou a Ethereum direto na infância dela. Assim, no primeiro, segundo ano de vida da Ethereum, da rede principal, né, da mainnet, já teve esse trauma. E aí, por alguns anos, o termo DAO ficou em desuso. Vários projetos que tinham levantado muito dinheiro na febre de 2016, 2017 para criar infraestrutura para esse tipo de organização, que é uma organização que não necessariamente tem um board de conselheiros, uma estrutura hierárquica, cargos bem definidos, que nem uma startup ou uma corporação tem. Vários desses projetos ficaram em esquecimento, sei lá, alguns que me vêm à cabeça. Aragon, a própria Gnosis tinha ferramentas para DAOs, Backfeed, vários projetos que envolviam reputação, enfim. Houve uma era, um inverno das DAOs, assim. E aí, de 2020 para cá, muito porque, acho que junto com outras tendências que pegaram força, liquidity mining, coisas que fizeram alguns protocolos de DeFi ficarem gigantes, a ideia das DAOs começou a pegar força de novo e hoje você tem, nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2, você teve uma explosão de DAOs e hoje tem várias DAOs com caixas enormes e vários experimentos muito interessantes rolando. Então, se fosse para definir DAO, eu tentaria definir como uma forma de organização e de alocação de recursos e de gerenciamento de trabalho mais nativa dessa nova era, que envolve tokens, envolve criptos, envolve reputação on-chain e vários conceitos que têm a ver com cripto e não com startups ou com a Web 2, tanto assim. E o link entre DAO e estados em rede, que a gente está falando o termo Network State aqui, né? Para quem não sabe, esse é o título de um livro do Balaji Srinivasan, que é ex-CTO da Coinbase, diretor de tecnologia de lá. E ele vislumbra um futuro em que a gente consiga criar novos países ou novos estados em rede de formas diferentes das formas pelas quais os países que existem hoje foram criados, que são basicamente guerra, secessão ou revolução sanguinária. Então o Balaji acha que, enfim, a gente vai discutir melhor isso, mas acho que o link
o link entre DAOs e esse novo tipo de Estado em rede está no fato de que blockchains permitem formas de coordenação inéditas que a gente não conhecia antes e que agora estão fazendo florescer corporações nativas da internet e também estados nativos da internet. Então é uma nova era para estruturas sociais e a colaboração em rede. Nossa, com certeza. E escutando você falar, eu não sabia de toda essa história, então obrigada. Eu acho que dá uma contextualizada bem melhor. E quando eu comecei a ler um pouco o livro que vocês passaram, né, esse Network State, eu percebi que parecia, naquele primeiro momento, como se fosse uma espécie de governança digital, né, que ele estava falando. Só que eu percebi essa diferença. Ali ele falava para você criar uma influência no offline, para depois você construir uma criptoeconomia no online, né? E aí, eu até pensei na hora, eu falei, será que é por isso que tem tantos eventos criptos acontecendo ao redor do mundo? Porque, tipo, você precisa ter esses pontos de encontros das pessoas realmente no presencial. Mas, enfim, foi só um insight que eu fiquei pensando na hora que eu tava lendo isso. Mas ele foca nisso, né? De você precisar ter realmente um lugar físico para você reunir as pessoas que pensam parecidos com vocês, né? E aí me deu vários insights, na verdade, na hora que eu tava lendo essa parte. Não necessariamente indo agora especificamente no conceito de DAO, mas, por exemplo, uma das coisas que eu pensei na hora que eu estava lendo, a gente fala muito sobre questão de redes sociais, de que conforme você vai dando like em umas coisas, você vai curtindo, ela começa a passar o mesmo conteúdo para você. Quando eu li aquilo de se juntar com comunidades, pessoas que pensam parecido com vocês, com o que a gente gosta, né? Isso me veio à cabeça será que a gente não estaria construindo a mesma coisa nesse próximo passo? Porque a gente está falando de toda hora se juntar com pessoas que pensam parecidas. Então, não teriam discordâncias tão fortes assim, porque você está na mesma linha de raciocínio. Então, pelo menos na hora que eu li, o que eu senti foi, a gente critica tanto a questão de algoritmo de redes sociais, que agrupam pessoas, né, em clusters específicos, mas no final elas são agrupadas, e na verdade o que eu percebi ali no começo foi um pouco disso, de você se reunir até fisicamente, DAO seria no digital, né, mas ali até fisicamente com pessoas que também pensam parecidas com você. Então será que esse próximo degrau não seria uma continuação, na verdade, do que a gente já vem fazendo? Boa, ótima pergunta, fenomenal. Eu acho que, assim, provavelmente sim, mas por que eu acho que tem esse viés? Se a gente for pensar, por exemplo, eu vejo isso, não são estados em rede, mas eu vejo um símbolo muito bom, os subreddits, sabe? Tem o Reddit, né, que é uma rede social que nos Estados Unidos bomba muito, aqui talvez nem tanto, mas é uma rede social em que tem subgrupos bem nichados, seja em cripto, seja em qualquer outro tipo de assunto tradicional. E lá são comunidades muito bem alinhadas, né? Então, quando você tem uma comunidade muito alinhada, você acaba que você consegue atingir aqueles objetivos com muito mais êxito, porque tem muito menos atrito do que a gente vê na sociedade atual, ou no estado atual. A gente pode achar que a falta de questionamento pode ser nociva para conseguir encontrar problemas naquelas narrativas. Pode ser, só que eu vejo até comunidades como blockchains, né? Porque quando a gente tem uma chain, né, uma rede rolando, como rolou a separação da Ethereum com o Ethereum Classic, o que acontece com uma comunidade, tem uma dissonância dentro de uma comunidade. Você forca, você separa aquela comunidade. Então, no meu ponto de vista, quando eu li o Network State, o estado em rede, eu vejo que talvez várias comunidades, caso tenha êxito em construir, e a gente vai falar, já tem algumas comunidades rolando, caso existam dissonâncias dentro de comunidades de estado em rede, provavelmente vai rolar essa separação disso, e isso vai sendo replicado empiricamente, porque eu acho que é impossível seres humanos serem... A gente vê isso na história. É impossível seres humanos não terem problemas, conflitos entre si. Mesmo quando eles começam bem alinhados, provavelmente ao longo do tempo isso não vai se manter, porque todos os seres humanos são renovados nessas sociedades. Eu acho que nos estados em rede vai acabar acontecendo a mesma coisa. Provavelmente você vai conceber um estado em rede com seres humanos muito bem alinhados, que é o que o Balaji fala muito, né, desse alinhamento entre todos os membros do estado em rede, só que provavelmente ao longo do tempo isso vai acabar acontecendo naturalmente, porque o ser humano é um ser político por natureza, e acaba que essa questão de poder, dinheiro, a gente tenta abstrair um pouco, a gente tem essa utopia que o Balaji traz com o estado em rede, mas isso acontece porque é natural do ser humano. Então, eu entendo, concordo. A gente acaba criando esse ambiente que é um pouco mais focado, mas eu acho que é muito em prol da eficiência, e eu, pelo menos, tenho na minha cabeça que provavelmente a gente vai ter essa separação natural ao longo do tempo. A hora que você falou de um Reddit, um fórum no Reddit bem alinhado, conseguir fazer coisas com mais eficiência, eu lembrei do caso da GameStop, que foi basicamente
a história de um fórum no Reddit que estava tão alinhado, mas tão alinhado que conseguiu fazer o preço de uma ação disparar, né? Inclusive vai virar filme agora. Virou já? Virou a série. Fenomenal. Inclusive. Não, vai virar filme. Ah, não é a série? Não, acho que a série eu até já vi um episódio. É bom, inclusive. Mas vai virar um filme que é uma adaptação do livro escrito pelo mesmo cara que escreveu Bilionários do Bitcoin. Acho que vai ser bem legal. Que é o cara que escreveu o filme do Facebook também. Ben Mesrich, um cara bem legal. Mas, Sabrina, você perguntou sobre a questão das bolhas de eco. Pelo menos foi a maneira como eu interpretei, né? Tipo, nas redes sociais, hoje a gente já acaba se enfiando e insulando em bolhas que reforçam nossos vieses, porque a gente ensina o algoritmo a nos alimentar daquilo que a gente já gosta e já quer acreditar, né? A gente não é estimulado a buscar o contrário, né? Buscar opiniões dissidentes. Eu acho que assim, hoje a gente meio que é meio não, né? Hoje a gente é forçado a conviver com pessoas que pensam completamente diferente da gente. E não só conviver, a gente é forçado a operar dentro de sistemas de regras parecidos também. A gente é forçado a assinar os mesmos contratos sociais, assim. Então tem pessoas que às vezes têm discordâncias fundamentais sobre como que o mundo deve operar, mas elas precisam concordar, chegar num denominador mínimo comum, assim, né? Sei lá, poderia dar milhões de exemplos aqui de questões delicadas como aborto, a posse de armas, até formas de votação e de governo, né? Tem gente que é monarquista até hoje, sei lá. Quem sou eu para criticar também? Enfim. Mas tem várias pessoas que têm discordâncias fundamentais sobre como o mundo deve funcionar e são obrigadas a existir no mesmo sistema e seguir as mesmas regras. Acho que tem dois lados. O primeiro é que conviver com o diferente é uma coisa que faz bem para todo mundo, faz bem para a humanidade. É uma questão de respeito e de você saber ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Então, isso é um ponto. Outro ponto é que eu consigo conviver com uma pessoa que pensa completamente diferente de mim, mas pensar num sistema em que eu não seja forçado a seguir exatamente as mesmas regras que essa pessoa, caso alguma dessas regras fira um princípio fundamental meu. Então, tem um psicólogo famoso, Albert Hirschman, que fala de voice and exit, de direito de voz e direito de saída. Ele fala que para um sistema de regras sociais ser saudável, como um sistema legal de um país, você precisa dar o direito de voz para as pessoas, mas também o direito de saída. E hoje a gente tem o direito de voz, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que às vezes tem gente que acha que ele está sendo limitado, né? Não estou discordando disso, mas a gente consegue falar o que a gente pensa, tem processos democráticos para você colocar uma determinada pauta no Congresso, fazer os legisladores falarem sobre um tema. Enfim, a gente tem voz. Agora, exit, saída, a gente tem muito poucos casos nos quais você consegue falar assim: não quero mais ser brasileiro, quero sair, opt-out desse contrato social aqui. Até tem casos, sei lá, você dá baixa fiscal, você consegue sair do país Mas assim, para 99,9% da população isso não existe, você está dentro desse sistema para sempre. E a história nos trouxe aqui, não é uma questão de pensar do que poderia ter sido diferente, acho, mas de como que pode ser diferente daqui para frente. E eu acho que o Balaji, que escreveu esse livro sobre os estados em rede, ele tem um pensamento de que qualquer tipo de jogo que não é de soma zero acaba sendo melhor para todo mundo. Então, você pensa numa economia, num sistema econômico livre. A hora que você vai abrir uma empresa nova, você não precisa fechar uma empresa antiga. O espaço de possibilidades para empresas não é um espaço finito. A hora que você foi abrir o seu podcast aqui, você não precisa bater na porta de outro e fechar. Não tem um número limitado de podcasts. Ao contrário, talvez, de um modelo passado de concessões de TV em que houvesse um número limitado de canais. Sempre quando você não tem esse aspecto de jogo de soma zero, o sistema vai ser mais próspero, vai gerar mais riqueza, vai ser mais legal para todo mundo. E quando você pega países ou sistemas de leis, ou chame como quiser, acho que tem vários componentes aqui de uma nação que a gente pode até destrinchar depois, mas quando você pega sistemas dessa escala, né, sistemas operacionais nacionais, vamos chamar assim, hoje para você criar um novo, você tem que deletar um antigo. É meio que um jogo de soma zero, que nem eu falei no começo. Como que os países novos surgem? Guerra, secessão ou revolução. Tipo, você tem que cortar a cabeça de um líder para criar uma bandeira nova, sabe? E o Balaji vislumbra um futuro em que seja tão fácil você criar um país novo, um sistema de leis novo, ou um estado em rede novo, quanto é fácil você abrir uma startup hoje na internet, sabe? Para ele, blockchains são para estados meio que o que a internet foi para corporações. Então, eu concordo muito com essa visão. Eu não acho que a gente já tem uma fórmula nova que vai suplantar a democracia. Não, eu simplesmente acho que
é saudável ter mais experimentação, porque a gente vive há muitos séculos sem que uma pessoa comum tenha a capacidade de criar um sistema novo, atrair pessoas, montar uma comunidade e eventualmente aspirar a se tornar um estado ou uma organização global. Nossa, isso faz... Isso dá um estralo, né? Legal. É interessante você falar isso, porque você até perguntou no começo, né? Qual foi a primeira DAO que eu ouvi. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira DAO, mas eu lembro que na hora que eu vi pela primeira vez, eu pensei, tá, beleza, é uma nova forma de fazer uma LTDA. Então, é um novo tipo de sistema de empresa, beleza, vamos ver como que as pessoas agem ali, de funcionários e tudo mais. E na hora que você me falou sobre o Network State, eu fiquei, mas espera, então DAO pode ser relacionada à construção de nação, não é simplesmente um novo sistema de empresas? Mas, enfim, de qualquer forma, seja para ser um novo sistema de empresa ou um novo sistema de nação, a gente está falando de, literalmente, a gente fazer parte de uma geração e de uma construção de algo totalmente novo, pela primeira, sabe? Depois de muito tempo, na verdade. Então, você até comentou um pouco sobre monarquia, né? Quando eu li a primeira vez, me deu uma sensação muito de... Na época que foi criada a monarquia, perdurou por vários anos. Ok, depois que caiu a monarquia, veio a democracia, também chegou a perdurar. O Brasil é um país democrático por pouco tempo, né? Se considerar a média dos outros países democráticos, né? E agora a gente está falando de um terceiro passo que a gente pode estar construindo, né? Com esse novo formato. E aí, isso me faz pensar, na visão de vocês, que vocês já estudaram mais, né, profundamente sobre esse assunto, o que vocês consideram que a gente... Enfim, o que vocês consideram que a gente poderia estar fazendo de diferente e realmente funcionaria na prática? E não simplesmente aquele ideal meio utópico, sabe? De melhores coisas. Hoje, se a gente fosse executar hoje e começasse, o que a gente faria de diferente, por exemplo, de um sistema democrático atual do Brasil? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que não é difícil a gente encontrar... sistemas que eu acho que são legais são sistemas de reputação on-chain, que eu acho que até que o Balázs curte muito essa parada. De, tipo, você, por exemplo, a gente tem 10 reuniões para discutir qual vai ser a próxima legislação. E aí a gente tem algum sistema que consiga gravar a gente para participação por densidade e nosso poder de voto em votações ser baseado nisso. Só que mesmo esse sistema que a gente vai basear que é meritocrático, ainda vai ter problemas porque pessoas que participam mais vão mandar mais. E a gente aqui está falando só de um sistema de votação. Tem a questão de economia, a questão de tudo. Então, acho que estudar melhores formas de coordenação social, na minha opinião, é o melhor, porque a gente vai ver vários países, desde os mais democráticos até os que são menos, falhando nisso. E mesmo em cripto, que a gente acha que é revolucionário, muitas vezes a gente vê os mesmos problemas. Então, na minha opinião, acho que a melhor forma de a gente conseguir entender como resolver isso é ver como que a gente pode se coordenar socialmente de forma mais eficiente. E, de novo, até o eficiente é subjetivo, porque alguns vão achar que monopolizar o poder, por exemplo, na mão de poucas pessoas que têm um conhecimento muito vasto, vai ser benéfico para todos. E também tem aquelas pessoas que vão achar que o melhor vai ser cada um participar de forma igual. Então, dificilmente vai ter um consenso, mas é justamente isso tipo, que o Felipe falou, que o Balázs fala no livro dele, que é essa capacidade de dissonância, dessa capacidade de quitar de um estado, de deixar de ser brasileiro e virar americano, e não ser americano e virar inglês, por exemplo, de eu poder me encontrar a comunidade que é mais alinhada com o meu pensamento, e dessa maneira a gente vai sempre ter essa questão de você falou de a galera nas câmeras de eco, mas quando eu sentir que aquela câmera de eco está me afetando de forma negativa, eu posso ir para uma outra e conseguir ajudar ela a desenvolver governança, economia, etc. Eu não sei se eu colocaria a história dos sistemas de governo de uma forma tão... Tipo, as transições são períodos tão borrados historicamente, né? Às vezes em lugares diferentes do planeta você tem sistemas diferentes vigorando. E muitas vezes a democracia é tratada como um tabu, assim, né? Tipo, lembro que, especialmente em período eleitoral, você fala qualquer coisa de democracia... Você não pode criticar a democracia. E nem criticar e nem falar bem, assim. Tipo, a substância do que você fala... fica em segundo plano e em primeiro plano fica a percepção que a outra pessoa tem da sua identidade. E aí a conversa vira um papo identitário, assim. Mas o que é mais importante para você? Preservar a democracia ou preservar a liberdade? Democracia ou liberdade? Qual o ideal num teste, assim,
extremamente simplório, democracia ou liberdade? Se você tivesse que elencar, qual valor é mais importante para você? É difícil, né? Porque é exatamente o que você falou, é um tabu. É um tabu você falar sobre, né? Sei lá, se você pegar um mundo em que tinha milhares de monarquias, um mundo mais feudal, assim, mas que você tinha relativa liberdade de trafegar de uma para outra. Relativa porque nesse mundo também tinha escravidão, tinha várias outras coisas que dá ou não dá para dissociar do sistema de governança, é difícil falar, né? Mas num mundo com milhares de monarquias, em que hipoteticamente você consegue trafegar de uma para outra, e um mundo com 200 democracias, 100 e poucas, 190 e poucas, que é o que a gente tem hoje, qual que é mais livre? Sendo que nessas democracias você não consegue, na prática, sair de uma e ir para outra. Não sei, tenho minhas dúvidas. Por isso que eu digo que acho que não dá para tratar a história como se ela tivesse evoluído a ponto de culminar com o que a gente tem hoje, que é o auge do auge, porque o negócio vai continuar evoluindo, a história não para, né? A gente analisa ela do ponto de vista que a gente está agora e sempre dá mais importância para o presente do que ele vai acabar ganhando daqui a muitos anos, mas a história não acabou. Então, o que dá para a gente fazer como indivíduos? Acho que dá para a gente ser curioso pelo que tem de novo surgindo, participar desses sistemas novos, tentar entrar em DAOs, tentar ganhar dinheiro dessas DAOs, tentar dar dinheiro para essas DAOs, né? Lubrificar essas interações econômicas e políticas e fazer parte da mudança, porque senão você vai ficar para trás e sempre você tá na frente, sabendo do que está acontecendo, vai te apresentar mais oportunidades e vai te entusiasmar mais. Então, acho que assim, como país, se eu fosse um líder de Estado, não teria algo que eu estaria ativamente fazendo para surfar nessa tendência, mas como indivíduo tem muitas coisas que são legais de você saber que estão acontecendo e ter a oportunidade de capitalizar em cima também. Por exemplo, DAOs. Antes de falar de estados em rede, que são projetos mais ambiciosos, apesar de terem projetos que já têm resultados concretos, DAOs tem milhares de DAOs aí na internet que precisam de mão de obra qualificada, de talento. Você consegue trabalhar para fazer algum serviço para uma DAO, às vezes num fim de semana ou 2, ganhar uma grana. Você pode doar uma grana, ajudar a financiar bens públicos. Tem vários problemas, várias mazelazinhas, olhando para o nosso sistema aqui brasileiro democrático, formas como a gente preserva bens que são comuns, bens públicos, por exemplo, formas como a gente remunera certas profissões ou certas contribuições para a sociedade que a gente não designa para elas o valor monetário que talvez elas merecessem. Tem várias coisas que daria para a gente melhorar, daria para a gente aprender, incorporar ferramentas mais novas que estão sendo experimentadas nessa arena dos DAOs. Então, mecanismos quadráticos de financiamento é um que me vem à cabeça para se financiar bens públicos e por aí vai. Tem muita coisa nova e quem estiver na vanguarda vai ser ganhando. Legal. Você enxerga a DAO como talvez um MVP, então, de Network State? Talvez DAO sejam produtos mínimos viáveis de estados em rede. É um ótimo framing para a questão que eu não tinha pensado antes, não. Pensei agora. Você veio falando, eu refleti. Tá, muito bom. Não, legal você falar isso. E pegando até um ponto que você comentou agora sobre questão política em si, né? Em DAOs, ele mesmo fala, né, sobre essa questão de influência no offline e tudo mais, né? Como que vocês enxergam essa questão de essa realmente influência no offline para tomada de decisões? Porque até para quem tá em casa, né, acho que é legal até vocês comentarem talvez um pouco antes, né? Como que funciona um sistema de votação dentro de DAOs, né? Antes mesmo de falar o tópico sobre influência. Justo. Então, em DAOs, essas organizações descentralizadas, essas comunidades, as pessoas podem apresentar propostas, né? Tem algumas que são um pouco mais abertas, outras são mais fechadas a temas, mas pessoas apresentam propostas e qualquer um pode votar. E nessas votações, normalmente, as pessoas algumas pessoas têm mais votos, outras que têm menos votos. Para você aprovar a sua proposta, você precisa chegar num número X de votos, e se chegar, o dinheiro vai ser liberado, ou aquela questão que você está pedindo você vai conseguir. Só que para você conseguir esses votos, você precisa ter influência, né? Em tese, as DAOs, eu acho que elas foram concebidas, principalmente pelo Vitalik, de uma forma bem idealista, do ponto de vista que pessoas vão aprovar coisas se elas forem boas e vão recusar se elas forem ruins. Mas na prática, as propostas são aprovadas e recusadas de acordo com a influência que a pessoa tem naquela organização, assim como nossos países são, né? Quando a gente vai passar uma lei é aprovada não porque ela é boa, mas porque o político que apresentou ela, ou os envolvidos na escrita daquela lei, têm influência e conseguiram fazer lobby suficiente, seja comprando voto, ou seja com puro jogo de influência, para conseguir aprovar aquela lei. E em DAOs é a mesma lógica. A questão é que você tem que encontrar
quem tem mais voto ou não. E normalmente quem tem mais voto, via de regra, é quem tem mais grana. Normalmente em DAOs as votações são assim. E nos estados em rede, quando a gente traz isso, é um pouco pesado, porque acaba que você tem essa questão de replicar o mesmo problema que a gente está tentando corrigir, só que eu acho que, como o Felipe falou, com mecanismos de financiamento quadrático, também tem mecanismos de governança que não são plutocráticos, que a gente chama, né? Que é onde você deixa o poder na mão de quem tem mais grana e acabam replicando os mesmos problemas que existem. Então, existem governanças que não são plutocráticas, né? Só que as DAOs não usam porque, para economias delas, em termos de financeiros, não é benéfico, porque você tira o incentivo da pessoa comprar o token que tem as DAOs. Então, você tira esse incentivo. Mas quando você não concebe um Estado, em tese você não quer vender um token, né? Porque você não é startup, coisa que vale. Você está querendo realmente fazer uma governança eficiente. Então você não tem mais esse incentivo, em tese. Você pode fundar um Estado que tem um token. Mas existem, inclusive, estados que têm token. Pô, Mas não conheço nenhum que não tem, né? então, não. Mas em tese, vamos falar tese. Até alguns que não tem moeda própria. São tem. raros. Tipo, a Próspera não tem. Costa Rica. Então. Tem a City. Não, tem uma moeda própria. Mas enfim, continua. Desculpa te Enfim, interromper. Não. Mas meu ponto é que você pode, por exemplo, fazer um token um voto, porque existem sistemas de um token um voto que tem uma tecnologia que chama Sobal Tokens, que é basicamente ser uma pessoa um voto. Esse que é o ideal. A Optimism tem um mecanismo de financiamento retroativo de bens públicos, que é através de uma pessoa um voto. Eles dão um token para uma pessoa que é bem ativa na comunidade e aquele token representa o voto dela. Então não é uma coisa plutocrática, só que é uma coisa bem in loco, assim, bem específica. Mas eu acho que isso para países talvez funcione porque a gente tem na nossa democracia. Só que só isso não é suficiente, porque se resolvesse, as nossas democracias seriam eficientes. Então não é só isso. Eu acho que vai muito mais de você conseguir criar um ambiente em que não haja a mesma questão de briga de influência em que existe na legislação e que existam em DAOs. Agora, se me perguntar como que resolve isso, aí que é o da questão. Vamos fazer um brainstorming aqui. Deixa para um próximo episódio. Aí você fala como que... Inclusive, eu acho que... Até falei pro Felipe, se alguém tiver uma ideia de fazer isso, me chama. Que é o serviço de Lobby as a Service em DAOs. Que eu acho fenomenal, assim. E nunca vi ninguém conceber, porque acaba que você precisa ter influência em várias organizações. Mas é um serviço que existe na democracia tradicional. Nos Estados Unidos, a galera racha de ganhar dinheiro com isso. Tem um documentário muito bom na Netflix sobre. Como chama? Puta, não vai me regaço. Mas é sobre... Vai ter aqui nos comentários. Mas é um cara que o documentário é sobre um cara que ajudava na candidatura do Trump. E aí mostra a história dele. O Bannon? Isso. Gordão? É. Caraca. E aí mostra a história e ele veio de uma empresa de lobby dos anos 90. Sabia que ele foi sócio do Brock Pierce? Sabe quem é o Brock Pierce? Não. É um ator de filmes infantis que é um dos cofundadores da Tether. Senhor. E ele foi sócio desse Steve Bannon numa empresa que minerava gold de Warcraft na China com trabalho escravo. Meu Deus do céu. Tipo, os caras... O dinheiro virtual lá quando nem tinha Bitcoin ainda, tá ligado? Mas, enfim, são pessoas que, sem entrar no mérito dos motivos delas e dos valores delas, entenderam as dinâmicas de poder da internet meio cedo, né? É isso, velho. Eu acho que é um puta de um trampo legal, assim, não vamos entrar em questões éticas ou idealistas, mas existe uma demanda suprimida e existem pessoas querendo provar propostas. Se você consegue fazer um jogo de influência, como tem a democracia, tu consegue faturar sobre, mas... Dando um passo atrás, eu tinha perguntado como são feitas as decisões em DAOs, como que o dinheiro é alocado. Hoje, num sistema democrático como o nosso, simplificando muito a questão, você tem uma população, aqui no Brasil 200 e poucas milhões de pessoas, você tem cada CPF é um voto, as pessoas elegem representantes numa democracia representativa, esses representantes vão lá, legislam, julgam e executam as leis. Né? Você tem, então, uma pessoa, um voto, eleições, esferas diferentes do poder e 3 poderes, basicamente, né? Que se mantém um meio que garante que o outro não vai ficar poder absoluto, né? Poder executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí em DAOs, em cripto como um todo, você não tem muitas vezes a identificação das pessoas. Então a Sabrina não é a Sabrina, ela é 0x321, ou se ela quiser botar uma tag lá, um NS, ela pode botar, mas ela também pode ser 0x824, ela também pode ser vários outros endereços. Então, se você adotasse um sistema numa DAO, por exemplo, em que as decisões fossem feitas e que cada endereço tivesse um voto, você poderia fazer o que a gente chama de Sybil Attack, que é você flodar o sistema, fazer vários endereços, não custa nada você fazer um endereço novo, e fazer um tsunami de votos e direcionar a votação para onde você quiser.
Então, beleza, como que se previne esses ataques? Um jeito é você ter um token de governança, que é basicamente, em vez de um endereço ter direito a um voto, cada token dá direito a um voto. E aí você previne um pouquinho esses ataques Sybil, mas, por outro lado, o sistema fica plutocrático, que nem o Guiriba estava explicando, que é quando o capital representa poder ou compra poder. Então, chega uma baleia, compra um monte de token, ela vai influenciar o resultado de qualquer eleição. Hoje, esse é o status quo para mais de 90% dos DAOs. Em finanças descentralizadas, por exemplo, Uniswap, Aave, Compound, vários desses projetos que se dizem DAOs, se categorizam como DAOs, tem um processo decisório que está concentrado nas mãos de algumas poucas baleias, que é plutocrático. Mas é o jeito que é o status quo hoje. E aí você tem outros jeitos. A Nouns, por exemplo, que é um outro DAO, tem um sistema de um token, um voto, mas os tokens são NFTs. Em vez deles terem sido todos criados de uma vez, que nem a maioria dos tokens de DeFi, eles são emitidos um por dia e distribuídos num processo de leilão. Você tem outras DAOs que tem um processo que não é tão linear assim, que é bicameral. Então, depois o Guiriba pode até explicar, mas a governança da Optimism, que é uma DAO de um projeto de segunda camada na Ethereum, você tem duas câmeras. Uma delas é um token, um voto, e a outra não, né? Um número restrito de pessoas que só tem o direito de vetar as propostas. Depois você explica direitinho, mas enfim, você tem uma câmera que pode vetar a outra. Cada vez mais você tem tido experimentação, que né, a gente falava mais cedo, tentando descobrir qual que é o melhor modelo de se votar ou tomar decisões para alocar capital. E o legal é essa experimentação. Ainda não achamos um modelo consensualmente melhor que o sistema democrático de um token, um voto, ou de um CPF, um voto, mas a galera está experimentando com vários sistemas diferentes. Legal. Você quer explicar isso? Então, da Optimism, funciona basicamente como a nossa democracia. A gente tem duas casas e cada uma é para uma utilidade. Tem algumas DAOs que utilizam justamente porque você acaba criando, assim como a gente tem o Senado, o Senado e a Câmara, a gente tem pessoas focadas em temas específicos para coisas específicas. E nas DAOs eles fazem para isso. Então, na Optimism eles têm uma pessoa, um voto, que é voltado para public goods, para bens públicos, né? Uma pessoa ou um token? Uma pessoa é um token. É o SBT que eles distribuem. E eles escolhem... Mas esse SBT é um token que, em tese, garante que é uma pessoa só Exatamente. E eles distribuíram são rodadas. Então, por exemplo, eu acho que teve 2 rodadas até agora, e aí as pessoas que receberam podem votar para onde que vai uma grana que a Optimism tem. Então, eles têm um caixa com muito dinheiro, e aí as pessoas que querem receber dinheiro a partir disso, colocam lá, olha, eu trabalho com educação, eu tenho um podcast de educação cripto no Brasil. Será que eu posso conseguir grana? As pessoas que recebem esses tokens, que em tese são uma pessoa, um voto, e são pessoas que têm poder social, têm capital social na comunidade, as pessoas respeitam elas, votam nessas pessoas e o dinheiro é alocado dessa forma. Já na outra câmara de votação, que é o token OP, né, que é o token de governança deles, aí não, aí é a loucura que a gente conhece realmente, que é a plutocracia, que quem tem mais tokens tem mais poder. E vale mencionar que também tem um sistema que é muito adotado, inclusive no Optimism, na Maker, que é o sistema de delegados, que é o que é mais próximo de políticos que a gente tem na nossa democracia, que são pessoas que realmente são políticas, né, são ativas na DAO, e elas não necessariamente compraram muitos tokens, mas quando você compra um token de governança, você pode delegar para outra pessoa. E essa delegação é como se a gente estivesse elegendo um político que vai nos representar no Senado ou na Câmara. E esses delegados, alguns até recebem salários. Na Maker, pelo menos até o final do ano passado, o salário de um delegado da Maker era $10 mil, e a remuneração é baseada na eficiência que ele tem. Então, se ele responde bem à comunidade, ele vai ganhar um valor X. Se ele participa das votações ou não, ele vai ganhar um valor Y. E assim por diante. Então, eles são bem políticos. E na Optimism, esse sistema de plutocrático, que a gente fala de comprar token, muitos dos mais poderosos nem sempre são os que têm mais token, mas são os delegados que fazem o quê? Chega na galera, delega para mim, eu sou ativo, eu submeti a proposta, consegui isso. Então, eu acho que também é legal. Então, tem esse sistema bicameral no Optimism, tem a Joker DAO também, que é uma DAO muito fenomenal, mas deixa para o podcast. Mas, basicamente, eles tentam tornar a governança mais divertida. Então, eles têm também um sistema bicameral, onde um é um token de governança e o outro é um NFT. Então, tem até onde eu lembro, tem uma competição de piadas, né? E aí as piadas, a piada mais votada vira um NFT e a galera pode comprar esse NFT. E esse NFT tem um poder de governança na DAO. Caracas. Essa questão dos delegados, na raiz da questão tá o fato de que nenhum sistema, não importa quanto de participação você tenha nele,
Nunca todo mundo vai participar do processo de governo. Não é todo mundo. Mesmo aqui no Brasil, que o voto é obrigatório, quantas pessoas não votam, né? Sei lá, mais de 1/3, acho, não vota. Nem aparece lá. Então, essa questão de você poder delegar o seu voto é para que as pessoas possam participar, mesmo que elas não estejam a fim de participar ativamente. Essa questão da apatia da votação, que é um problema crônico de DAOs. E democracias também. Lembro que eu vi uma pesquisa esse ano ainda, que tipo, na Oceania, eles fizeram uma pesquisa na Oceania e na Ásia, e a votação, o número de a porcentagem de votantes era 60%. E em DAOs, tem DAO que é 4%, 5%. Então, 5% de todos os holders de tokens votaram em propostas. E é muito ruim, porque você tem que... Aqueles que votam, eles decidem o destino da DAO. E em democracias é a mesma coisa. Então, a gente precisa tentar criar mecanismos que talvez atraiam pessoas para você... atraiam pessoas que te ajudem a decidir. Só que nem todo mundo quer participar. A galera não quer eleger um representante para o país se eles vão querer votar na proposta XYZ. Então, tem essa questão, tem duas questões. Sobre educar as pessoas para que elas participem mais, ou você delegar para pessoas que querem participar. Caramba. Você me falando isso, veio várias coisas na cabeça, até... Pegando esse último ponto que você falou, principalmente de educação, né? É que a gente mal saiu do zerar o analfabetismo funcional. E aí a gente já tá falando sobre... Enfim, a gente começou a introduzir sobre o analfabetismo tecnológico. E agora a gente tá falando sobre, talvez, um analfabetismo até de tomada de decisões. Sobre, enfim, sobre as coisas, né? A gente realmente... E isso eu não considero nem só o Brasil. Eu acho que a população como um todo no mundo, ela não é treinada para ser líder ou tomadora de decisões desde o zero, né? Assim, não que eu tenha visitado todos os países do mundo ou falado com todas as pessoas do mundo, mas, assim, dos lugares que eu tive, dá para perceber que, independente de qual cultura que você tá, e, assim, eu fiquei, por exemplo, 4 meses no Canadá, depois fiquei 6 meses na Inglaterra, não tem uma diferença muito grande, assim, sempre vão ter aquelas pessoas que elas preferem que você diga o que precisa ser feito e sempre vão ter aquelas pessoas que elas já vêm com aquele senso de liderança, né? E uma coisa que eu não tinha tido um insight que... realmente, né? O insight parece que é muito óbvio, mas até você virar a chavinha não foi tão óbvio, né? Quando a gente tá falando de governança de DAO, eu não tinha relacionado tão rápido com governança de Estado, assim. Os dois a gente tá falando de formas de governo, né? Exato. Então, parece óbvio, mas eu não tinha tido esse insight. Não, nada é óbvio até a hora que a gente vê. Tem vários paralelos legais. Um que eu sempre gosto de aludir é o de você pensar que no Bitcoin, que tem muita gente que, como eu falei antes, acha que é uma DAO. Pô, o Bitcoin ele é descentralizado, mais do que qualquer outro projeto que a gente mencionou aqui. Ele é autônomo, porque ele é imparável, não precisa de ninguém ali fazendo ele rodar, especificamente. E aí o O, né, da sigla, que é a maior incógnita, se é organizado ou não, mas é minimamente organizado, cada 10 minutos sai um bloco lá, mais ou menos, né? Tem regras que as pessoas sabem e respeitam e tal, tem um certo contrato social. Por exemplo, a gente sabe que não vai ter mais de 21 milhões de Bitcoin, apesar disso não estar escrito explicitamente em nenhum lugar, todo mundo concorda com isso, né? E você tem uma certa divisão de poderes, ainda que muito informal, que pode ser interpretada à luz dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Nessa metáfora, você poderia pensar nos programadores, na galera que escreve o código e faz pull request lá no código dos clientes de Bitcoin, como os legisladores, porque eles que propõem as leis. Você pode pensar nos mineradores como o executivo, porque são eles que pegam as coisas que acontecem e fazem com que essas coisas se conformem às leis. Você vê um bloco aqui que... Ops, desculpa, galera. E você pode pensar nas pessoas que têm nós completos, nas pessoas que rodam um full node na sua casa, como o poder judiciário, que são as pessoas que podem julgar se um determinado bloco, por exemplo, está de acordo com o sistema legal que essa pessoa quer seguir ou não. Então, sei lá, quando teve a cisão do Bitcoin com o Bitcoin Cash, fork que dividiu a rede em 2, teve muita gente que tinha um full node em casa, um nó completo, que falou, não, eu quero ficar nessa rede aqui, que é a rede do Bitcoin original, e não quero concordar com esses blocos que estão vindo, quebrando essa regra aí do tamanho máximo do bloco, que foi a cadeia que virou o Bitcoin Cash. Então você tem esses 3 poderes, e não dá para você dizer que um poder é mais importante que o outro. O equilíbrio da rede emerge dessa disputa de forças entre esses 3 poderes. E quando eles 3 estão alinhados, a rede vai ser mais forte. Quando
rolar um cisma ali entre eles, provavelmente a rede vai se dividir, como foi o caso do Bitcoin Cash com o Bitcoin. Então, quanto menos a governança ou o poder político numa rede ficar concentrado na mão de um ator só ou numa classe de atores só, mais você vai ter esse sistema de checks and balances, né, que os ingleses falam, e mais harmônica vai ser a relação entre participantes diferentes desse sistema. Nossa, faz total sentido. E achei muito boa a analogia, inclusive. Que ela é tipo copiar e colar, real. E isso me faz pensar, né? A gente tá tocando várias vezes no tema de 3 poderes, né? Mas ali nos bastidores a gente sabe que não são exatamente 3 poderes, né? Na prática são 4 poderes. Tem o poder da mídia, que influencia muito as tomadas de decisões. Acho que você comentou até sobre o Lobbies as a Service, que é um pouquinho ali da influência que a mídia já causa, mostrando um lado, né? A gente tem até exemplo na época de eleição, tem jornais específicos que você sabe que vai tender a um lado e jornais específicos que vão tender ao outro. Você já vai ali meio que esperando que o que você acha que é certo, realmente você receba aquela autoafirmação na hora que você tá lendo aquele jornal específico, porque você sabe de onde veio, né? E aí eu fico pensando, vocês consideram que nessa nova fase, nesse novo mundo que pelo menos que seja, né, a gente tá idealizando minimamente, vocês consideram que ainda assim vai ter importância esse 4º poder midiático? Então, Felipe pode, não sei, discordar, não sei. Mas eu vejo a mídia muito mais como uma ferramenta para tocar uma narrativa. Então, por exemplo, porque eu gosto muito de lobby, né? Então eu li um pouco e tal. E eu vejo que os lobistas, eles tentam guiar as mídias da maneira que eles querem. Então, por exemplo, se o Trump, é um caso, ele queria trazer Make America Great Again, né? Trazer a América de volta. Então, eles sempre focavam em tentar postar notícias que eram muito polêmicas, mas que sabiam que tinha um público que ia gostar. E aquelas mídias que tinham essa pauta acabavam publicando, estilando, né? E propagandeando da maneira que eles faziam, porque eles gostavam disso. E as mídias negativas, que o pessoal que não era daquela tendência, publicavam de uma conotação negativa, e o pessoal metia pau, mas quem ia votar nele acabava votando, porque meio que reafirmava o argumento que eles já tinham. Então, eu vejo, sim, a mídia hoje em dia mais como uma ferramenta. E acaba que ela, claro que tem mídias que têm certas tendências políticas, de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, mas eu acho que quem sabe manipular muito bem mídia como lobista, acaba que usa ela para conseguir reafirmar as suas próprias pautas. Então, eu acho que à medida que a gente vai se tornando mais digital, sim, eu acho que mídias vão ter, mas não necessariamente mídias como a gente tem conhecimento, o que era antigamente. Folha de São Paulo, no Brasil, por exemplo. Eu acho que é muito mais redes sociais ou as maneiras como as pessoas se comunicam. E aí traz o poder dessas plataformas hoje em dia, que a gente fala de descentralização em cripto, etc., mas que a gente depende exclusivamente de plataformas centralizadas, né? Tipo o Twitter ou o Discord, que a gente usa muito, e acaba que essas plataformas vão ganhando poder, e de novo, elas podem ganhar poder até para censurar informações, porque lobistas estão fazendo uma coisa XYZ. Mas entende que, assim, se você tiver um lobby muito bom e conseguir controlar as plataformas, você vai conseguir aprovar suas pautas. Mas eu acho que as plataformas em si, elas não se coordenam sozinhas para censurar pautas. Eu acho que pessoas conseguem usá-las para aprovar as delas. Eu boto fé que concordo que mídia é um poder importantíssimo na sociedade hoje em dia, e acho que, assim como os outros, se cada vez mais tem sistemas nos quais eu posso fazer parte do sistema judiciário do Bitcoin, se eu baixar um full node e decidir qual chain que eu quero seguir. Eu posso fazer parte do poder legislativo do Bitcoin se eu quiser abrir um pull request lá no Bitcoin Core e mandar minha contribuição, lá, minha lei nova. Assim como você tem sistemas novos nos quais qualquer pessoa pode fazer parte dos 3 poderes, a mídia também, é meio que chovendo molhado isso já, né? Mas sempre vale lembrar, tem se descentralizado de uma maneira absurda. Hoje os maiores canais são pessoas, né? Não são mais instituições. E apesar das plataformas, principalmente na internet, terem um poder grande de coagir, de calar certas vozes ou de direcionar a narrativa para um lado e para o outro, cada vez mais as pessoas vão ter poder e as pessoas vão ser seus próprios canais, e a mídia e histórias bem contadas e manipulação de emoções, se é que a gente quiser chamar assim, vai ter cada vez mais poder, porque a comunicação está cada vez mais infiltrada em tudo que a gente faz. A gente gasta cada vez mais tempo na tela do celular ou consumindo histórias e mídia, mas esse poder está cada vez mais descentralizado. Então isso me dá
esperança também de que a gente veja florescer mais diversidade, né? Mais sistemas diferentes, histórias diferentes. Ainda mais agora, se eu for olhar para ferramentas de criação envolvendo inteligência artificial, uma coisa que eu tenho me perguntado muito. O tanto de história nova que não tá para ser contada agora, porque quantos Steven Spielbergs nunca tocaram numa câmera e agora vão poder fazer seus filmes falando com um robô, né? Quantos fotógrafos gigantes que têm um potencial absurdo nunca tocaram numa câmera fotográfica antes e agora podem visualizar o que eles imaginam escrevendo algumas palavras para um robô na internet, né? Então, isso é inevitável que vai gerar muito mais diversidade cultural e isso vai ser positivo para todo mundo, sabe? Aproveito aqui para me despedir, vou deixar vocês. Tinha um horário marcado. Gratidão, audiência. Bri, tamo junto. Guiriba, você terminei. Obrigado pelo convite. Bom, Valeu. Torna mais dinâmico aqui o papo, passa alguém na frente e tudo mais. É diferente. Corta a câmera. Não, muito legal. Massa. Indo de encontro com essa última parte que ele falou, né? De outras formas de como que as pessoas vão, né? Eu enxergo que essa parte midiática hoje, a gente tá indo pra parte de... A gente tá fazendo uma transição e hoje, com essa nova tecnologia, não chama mais exatamente mídias. Eu vejo mais como um nome de creator economy. Sim. Então, o que eu sinto às vezes é que a gente discute sobre novas evoluções, mas no final acaba ficando um pouco parecido, sabe? As coisas que acontecem. Eu acho, não sei, vou falar, aí é opinião mesmo, eu posso estar totalmente errada e daqui a um mês eu posso falar, estava totalmente errada mesmo, e é isso aí. Mas hoje, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, as primeiras análises que eu tiro dessas coisas novas que estão vindo é que não é algo tão difícil quanto as pessoas fazem parecer ser. As pessoas que estão no meio, eu acho que até talvez por uma questão de proteção mesmo, né? Precisa colocar, entre aspas, algumas barreiras de entrada para que as pessoas entrem. Então, por exemplo, o linguajar técnico. No meio de negócio, a gente falava basicamente português e inglês, né? Agora, no meio cripto, além de ser português e inglês, você ainda tem seus próprios memes internos, né? Tipo, um sapo verde, por aí. Mas, enfim, você já vai criando um pouquinho de barreiras conforme você vai querendo, entre aspas, proteger a sua comunidade, né? E aí, você acaba deixando um pouco difícil para as pessoas que estão vendo aquilo na primeira vez. Só que depois que você faz parte daquilo, que você realmente entrou, você percebe que não era tão difícil quanto você achava que era olhando de fora, né? Com aquele zoom out. E aí, o ponto que eu quero chegar é, quando você realmente está no meio, você percebe que, pelo menos na minha visão, a dificuldade maior está na parte da comunicação do que na parte tecnológica. Porque quando você entende o que acontece, dá para perceber que, na verdade, é uma evolução sim, mas não é uma evolução exponencial. Talvez seja uma evolução até geométrica. Não é tão difícil, assim, de acompanhar se você tiver uma comunicação clara, assim, ao meu ver. E aí, eu percebo que nesse momento, nesse D0, realmente, são novas vozes sendo ouvidas nessa parte de, né, quarto poder, só que ao mesmo tempo corre um perigo muito grande de, na verdade, se juntar em uma voz só e tudo ser colocado no mesmo bolo de creator economy. E aí, aquele creator economy ser a nova forma de ser lobby. Porque, de repente, ao meu modo de ver, na verdade, o que está mudando realmente são, além do ferramental, são os canais de distribuição daquela informação. Antes era uma mídia, né, super difícil de alcançar, uma TV que tem poucos canais, que nem a gente estava comentando, e hoje talvez tem mais pessoas falando. Mas será que não vai chegar a um ponto de aquelas várias pessoas falando, elas não vão se juntar e no final continuar sendo poucas pessoas?
E aí, eu tô comentando tudo isso, né? É literalmente uma reflexão. Então, assim, né? De repente eu assisto esse episódio e falo, que né? aconteceu? Brisei, assim, mas nesse momento o que me faz pensar é que, na verdade, a gente tá batendo tanto na tecla de revolução, de basicamente quase começar do zero, mas na prática eu não sinto tão profundamente que é um começar do zero. Eu acho que tá sendo uma evolução aos poucos, mas que por diversas razões estão dificultando a comunicação para parecer que é mais complexo do que realmente é. Então, esse próprio tema que a gente está falando, né? DAOs, Network State e tudo mais. Será que é realmente tão complexo quanto a gente achou que fosse nesse início? Ou a gente simplesmente está dentro daquelas possibilidades, né? Que a gente fala de, sei lá, de o quê, como funciona e tudo mais, sabe? Aquele Então, W2H e tal. Tipo, será que a gente não só tá colocando, tipo, um como fazer diferente, mas o restante não continua a mesma coisa? Bom argumento, bom argumento. E, assim, depende muito, sabe? Porque, primeiro, tu falou dessa questão de atingir as pessoas, né? A gente fala muito de UX, né? De de experiência do usuário em cripto, né? E DAOs também é a mesma coisa. A gente explicar para o que é uma DAO para uma pessoa é uma coisa, que é uma comunidade unida em prol de um objetivo comum. É simples. Mas vai interagir com uma DAO. Não é tão simples assim. Os canais de comunicação não são simples, a maneira de votação não é simples. Você tem que ler uma documentação para apresentar uma proposta lá. A questão é, tipo, nas DAOs, primeiro, elas querem que você submeta, elas querem que qualquer pessoa submeta a resposta é não. A maioria das DAOs não quer. Normalmente, para você submeter uma proposta numa DAO que tem muito dinheiro, é caro para você submeter. Tipo assim, na Nouns, por exemplo, você precisa de 2 Nouns, que são 2 NFTs, cada NFT é 60 Ether. O Ether tá $2.000. Então, $120.000 para você submeter uma proposta. Então é caro. Você não precisa ter um Now ou 2, mas você precisa conhecer pessoas. Para você conhecer pessoas, tem que estar no mínimo ali dentro, sabendo, participando para conseguir conhecer essas pessoas. Mas meu ponto é, normalmente as DAOs não querem que qualquer pessoa submeta uma proposta ou participe. Ela quer realmente pessoas que queiram contribuir. Porque normalmente quando você tem muito dinheiro, o que acontece? As pessoas querem extrair o maior lucro possível no menor espaço de tempo. E você acaba atraindo pessoas que você não quer para isso. E por que eu tô falando disso? Porque normalmente, se a gente for pensar, em estados é a mesma coisa. No caso do Balaji, por isso que ele fala dessa questão muito de alinhamento. Porque se você tem várias pessoas que não querem extrair lucro, mas sim querem construir, é bom para a sociedade. Então, se for complexo, é bom, em tese, porque você acaba trazendo apenas as pessoas que realmente querem participar. Só que você acaba deixando várias pessoas que não têm nem capacidade de estudar sobre aquilo de fora. Só que, além de Network State, tem um outro conceito que muita gente acha que é a mesma coisa, sim, e são ideologias, mas, na minha opinião, são diferentes por causa desse texto que eu li em específico sobre sociedades de startup societies, que eles pensam, esse cara em específico, ele pensa um Estado mais como um produto e os cidadãos mais como clientes. Por quê? Porque normalmente, como o Felipe falou, nem todo mundo quer participar. E nem todo mundo vai ler a documentação. Se você puder apresentar uma lei hoje, você vai apresentar? Não. Esse é o ponto. E nessa sociedade de startup, eles pensam em cidadãos mais como clientes. Então, quando você tem um cliente, o que você foca? Na experiência do usuário. E você foca na experiência do cliente. Então, para ele participar da democracia de maneira bem granular, você cria uma experiência melhor. Você cria um sistema, por exemplo, o exemplo dele é legal. Quem já leu a Constituição? Quem já leu o Código Tributário? Nem quem faz direito lê. E o meu ponto é esse. Então, as pessoas não conhecem as leis. Você recrimina pessoas por elas não conhecerem as leis, mas elas não leem porque quem vai passar o dia inteiro lendo uma Constituição? A não ser quem realmente trabalha nesse nicho. E aí as pessoas não participam. Não é uma democracia participativa porque ninguém nem sabe como participar. Eles sabem que eles são obrigados a votar. E nessa sociedade de startup, eles têm esse conceito. Tem a Próspera, por exemplo, que é um exemplo, mas tem vários. Que diferente das Network State, que eu acho que é uma democracia que todo mundo participa mesmo, é uma sociedade que não tem tanto esse viés de todo mundo vai participar. Dentro desse nicho, existem nichos onde a galera quer participar e não quer, mas nesse ponto eu acho legal, porque ele trata cidadãos como clientes, e os clientes eles não querem decidir como que a Apple vai fazer um iPhone, mas eles querem que seja um iPhone bom. Então o que você faz? Você coordena, dá pontos para eles participarem, que são coisas que interessam para eles. Então eles não precisam entender o todo. Só que a gente entra na pergunta, né? Você não vai centralizar na mão de poucos o poder? Vocês não vai replicar o mesmo problema que a gente tem na sociedade atual?
Provavelmente sim, mas talvez tenha um pouco mais de participação, talvez tenha um pouco menos de corrupção, e se a gente conseguir resolver esses pequenos problemas, nem que for tipo 10% ou 20%, já vai ser uma coisa que a gente não consegue pensar hoje em dia. Como que você resolve a corrupção no mundo hoje em dia? Não tem uma solução. Então, acho que se a gente diminuir, já vai ser algo muito relevante. Resolver, a gente não vai. Provavelmente vai replicar os mesmos problemas, porque eu sempre falo que o problema não é a tecnologia, é o ser humano. O ser humano não muda, ele vai mudando. A gente tem, tipo, Balázs é um cara muito pra frente, né? Tem muita gente que estuda essas coisas, só que a gente sabe que no fundo, no anseio, assim, acaba que eles têm os mesmos primitivos, né? E quando você tem os mesmos primitivos, é difícil tirar isso do ser humano. Só que se você conseguir encontrar sistemas que você consegue reprimir um pouco esses primitivos, acaba que você consegue melhorar um pouco a forma como a gente vive. Caracas. Tá, agora... Várias coisas pra refletir aqui. Nossa, enfim, fez eu pensar em muitos pontos agora. Cara, eu não tinha pensado nessa questão democrática de realmente, né, a lei tá aí pra todo mundo ler, só que quem realmente vai ler, né? Então, será que realmente é democrático, sendo que eu estou votando sem saber 100% daquilo? Mas também fica a questão, né, eu preciso saber 100% de um assunto para realmente tomar aquela decisão? Aí vai do viés de você querer ser centralizador ou não, também. E outro ponto que para mim pegou do que você falou a gente discute muito sobre coisas simples, né? Cara, deveria existir, por exemplo, privatização. Em tese, que quando eu escuto você falar sobre Startup Nation? Isso, é uma Startup Society. Startup Nation é um livro, né? Isso. Não, o livro é Network State. Não, tem um livro chamado Startup Nation, que Tem? é de Israel e tal. Eu li esse livro, ele é muito bom. Mas sim, Startup Society. Quando eu vejo falar sobre Startup Society, eu já presumo que essa pessoa especificamente, ela já está considerando que a iniciativa privada, ela é muito melhor que uma iniciativa pública. Total. Caracas. Tá. E normalmente, tipo, são fundos de investimento que eles conseguem, criam essas... Tem muito fundo de investimento. A Paradigm, por exemplo, que é um dos fundos, eles investem em algumas Startup Society porque eles acreditam nesse viés da capacidade do privado se organizar melhor com o público. E não é que igual o Felipe falou de tabu de democracia, isso também é um tabu, você falar que o privado se organiza melhor que a democracia, que o público. Mas não é que assim, o público ele está enraizado numa cultura, que é difícil você tirar. No privado, é muito mais modular. Você consegue, tipo... A gente consegue falar hoje, vou acordar de manhã, putz, vou fundar um novo estado. Não vai acontecer isso. Mas na entidade privada, tipo, vamos experimentar alguma coisa diferente? Então, eu acho que no privado você consegue ter essa experimentação. Agora, a questão do privado, eu acho, é muito a escala que eu vejo como não um problema, mas uma dificuldade, você ganhar escala. Então, o que eles estão fazendo? Eles fazem parcerias com governos, parcerias com estados. Então, porque no Network State e também na Startup Society, tem essa questão de ter uma territorialidade para juntar as pessoas que estão alinhadas de um objetivo comum. Então, só que eles não vão, tipo, vou pegar um pedaço que ninguém falou que é de ninguém e vou falar que é meu. Não, eles vão em governos que são abertos a investimentos do exterior e falam, eu tenho uma iniciativa aqui, uma experimentação, você não dá um espacinho para eu fazer uma parada aqui? E os caras falam, bora. Então é assim que normalmente funciona. Claro que não é simples assim, mas meu ponto é, bora. Eles comungam dos mesmos ideais, o Estado ou ele precisa de grana, ou ele quer grana, ou ele acha uma ideia muito legal para fazer in loco, porque ele sabe que vai existir, seja ali, seja em outro lugar, porque com dinheiro você faz o que quiser. Então acaba que é melhor que esteja aqui, que esteja sob meu olhar e eu esteja acompanhando. Então eles fazem essa parceria com governos. Normalmente são estados. Nos Estados Unidos tem alguns estados americanos que fizeram isso. E tem países na Ásia, bem pequenos assim, que também estão fazendo essas parcerias com essas sociedades de startup. Para fazer um experimento em loco. Em Montenegro também tem. Em Honduras, acho que também tem. A Próspera, inclusive, é em Honduras. Então eles fazem essas parcerias com estados. Porque é muito mais simples. Você já tem um sistema que está lá, que não é eficiente, e você vem com uma proposta diferente e dinheiro. Então acaba que eles tentam e estão fazendo essas iniciativas. Caraca, então já existem realmente, não é 100% utópico, já existe realmente lugares que está acontecendo a teoria do Tem em Network Montenegro, State. em Honduras,
Tem a CityDAO também, que aí é uma questão de DAO e tem token, né? Tem estado, tem token? Tem. A CityDAO tem. É uma DAO que comprou um estado. A única legislação que é amigável a DAOs, né, é Wyoming, que é nos Estados Unidos. E eles compraram um terrenão lá, 40 acres, se não me engano, e tokenizaram o terreno em parcelas. Você consegue comprar no OpenSea, inclusive, que é um marketplace de NFTs. E aí você consegue comprar um terreno, e eles realmente estão fazendo as coisas lá. Também tem a VitaDAO, que também, no Network State, muito além também de estados, ele também tem essa questão da longevidade da vida, porque o Balaji é muito ligado em biotech. Então, a VitaDAO é um pouco mais focado em longevidade, em tornar o ser humano imortal. Então, Nossa. eles têm muito mais esse viés de imortalidade, e eles têm vários fundos de investimento que aportam neles para justamente continuar pesquisando. E eles já publicaram várias pesquisas que foram benéficas para a sociedade em termos de evolução, longevidade de vida, etc. E eles também são network state porque eu acho que a ideia, no fim, é conceber um estado em que pessoas tenham esse objetivo de imortalidade, etc. Caracas. Agora que você falou, me veio na cabeça, eu acho que eu escutei um TED Talk falando sobre isso em algum momento. Acho que o fundador fez. E o Balaji, ele tem muito essa pegada, porque ele tinha uma empresa de biotech muito grande antigamente, e ele tinha muito problema com o regulador justamente por essa questão de experimentação, né? Porque quando você vai provar um produto químico, científico, etc., você precisa de aprovação de vários reguladores, só que é muito burocrático, tem muito lobby, porque pessoas, né? E ele pensa que nos network state acaba que também vai ser muito mais simples você fazer esse tipo de experimentação. Então, você vai ter pessoas que realmente querem buscar longevidade, por exemplo, e vão fazer isso sem nenhum problema. Não vai ter nenhuma legislação que vai proibi-las. Talvez tenham pessoas que estudem e encontrem limitadores em prol do bem delas, mas talvez não seja um entrave burocrático, seja um entrave realmente de limitação técnica. Você fala, ó, se fizer isso aí você vai morrer. É mais uma parada assim, não porque, nossa, você não está respeitando a normativa XYZ. Entende? Na questão na visão do Balaji, acaba que os network states são muito mais eficientes, de novo, porque as pessoas estão bem mais alinhadas. Caramba. Inclusive, que nem eu comentei com você em off, mas comentando com todo mundo na segunda temporada do Crypto Talk, super quero fazer um episódio com você especificamente sobre esse livro. Eu quero terminar de ler. Pra quem não sabe, não foi justo, o Gui me falou do livro no domingo e hoje é terça. Eu tive que fazer uma maratona pra conseguir ler o máximo possível. Ainda não terminei de ler esse livro e eu quero muito ler. Então, já tá convidado pro segundo Crypto Talk aqui pra bater carteirinha, né? Quem sabe você vai no terceiro, aí você pede música. Mas acho que vai ser muito massa, assim. E Gui, a gente tá se caminhando pro fim do Crypto Talk. Pra mim passou super rápido. Então, pra mim tinha 15 mil coisas a mais pra falar, assim, né? E várias reflexões que eu fiz só lendo um pouco do livro. Acho que eu li, tipo, umas 40 páginas e o livro... guardei, tem 257 páginas esse livro, tá bom? Então, assim, é profundo. Mas eu vi que ele também tem um canal no YouTube, né? Ele tem um podcast. Muito bom. Eu fiquei escutando a entrevista que ele fez com o Vitalik, que, cara, minha cabeça explodiu também. Não conhecia ele, então também fica como referência pra quem tá escutando a gente. É Balaji. E vou deixar também aqui na descrição também sobre o canal de podcast deles, porque eu realmente achei um conteúdo sensacional. Não tá traduzido pra português, mas dá pra colocar aquela legenda em português e entender uns 80%, assim, sabe? E também treinar inglês, que também a gente sempre aconselha todo mundo a treinar inglês cada vez mais aqui no Crypto Talk. Então, só caminhando pro fim, assim, o que eu não te perguntei que você gostaria de comentar sobre DAOs e Network State? Putz, então, o que eu gostaria? Eu acho que o que mais me desanima e também me atrai é a política em DAOs, sabe? Porque é uma coisa, porque antes eu achava, e ainda é assim, tem a plutocracia, que são pessoas que têm muito dinheiro e dominam a DAO. Mas o que eu admiro muito, e eu comecei a estudar muito porque eu conheci DAOs, é política, porque eu não gostei muito de política. Eu gostava de estudar política para estar por dentro, política exterior, etc. Mas quando eu comecei a ver como funciona a política por dentro em DAOs, e comecei a estudar política tradicional e encontrar semelhanças, isso me atraiu de uma forma, assim, fantástica, porque você construir um capital social é muito difícil, seja no meio de empresas, seja no meio político e seja em DAOs. E acaba que a gente fala que, por exemplo, a nossa democracia do Brasil. O Brasil tem políticos, esses políticos são influentes no Brasil inteiro. Mas eles não são influentes nos Estados Unidos, por exemplo. Existem políticos que são, mas não são necessariamente.
E em DAOs é a mesma coisa. Você tem político da Nouns, tem político da Makers, tem político da Uniswap. E tem pessoas que podem ser políticas em vários lugares ao mesmo tempo, até com personalidades diferentes ao mesmo tempo. Porque você pode ser anônimo, né? Várias pessoas que são muito influentes em DAOs são anônimos. Então, várias pessoas podem ser várias pessoas dentro de uma DAO, entende? Então, isso que me atraiu muito, essa questão de você construir esse capital social, que é uma coisa muito mais difícil do que você investir dinheiro. Você pode, se tiver muito dinheiro, óbvio, você pode chegar lá e comprar $100 milhões de um token e começar a mandar na DAO. Mas para você conseguir construir um capital social é uma coisa muito difícil na sociedade que a gente vive. E em DAO ainda é muito mais difícil, porque é muito mais nichado. Você está naquela call onde tem as 5 pessoas mais influentes na DAO. Para você chegar lá, você tem que escalar assim como na política. Então, acho que se vale uma coisa para a galera estudar é realmente essa maneira de como que as pessoas se coordenam. E depois, se vocês vão ver que as DAOs se organizam de uma maneira muito semelhante, com as mesmas falhas, só que a gente tenta utilizar mecanismos diferentes para conseguir diminuir esses problemas. E sobre Network State, eu acho que é muito essa questão de a gente poder participar de estados ou de comunidades onde a gente está realmente alinhado com o que as pessoas que participam estão, sabe? Porque, de novo, a gente falou das câmaras de eco que a gente tem em rede social e a gente pode ter em Network State, mas essa questão que o Felipe falou, que eu também falei, tipo, de você poder sair de um estado e poder entrar em outro, ou de um estado que eu tô e poder dividir em dois, de uma maneira que as pessoas dos dois estão lá e as duas concordam em discordar e sabem que cada uma tem que seguir seu caminho. Eu acho que isso é uma parada muito legal no Network State, além do fato de também essa questão de experimentação, de ter mais liberdade para experimentar modelos de governança, modelos de economia, ciência. Eu acho que nesses novos modelos que a gente vai ver crescendo, eu acho que conforme os anos foram vindo, a gente vai ver muitos fundos de investimento, até brasileiros, aportando e participando, né? Eu acho que é mais isso. Caracas, não, total. E são várias reflexões, né, que a gente trouxe aqui. Fico pensando, tem algumas perguntas aqui que eu achei que é interessante, né? Porque eu divulguei só no... Só para finalizar, eu divulguei em alguns grupos específicos, porque, né, na hora que você fala que você vai trazer Guiriba, entendeu? Você vai trazer o pessoal do Paradigma, o pessoal começa a ficar tipo, pergunta isso, pergunta aquilo, então, nananana. Mas eu queria só ler uma específica, assim, para vocês, para você, que foi uma... que pelo menos para mim me deu um estralo um estralo, assim, na hora que eu vi, assim. Pegando essa última parte que você falou sobre realmente influência e questão de serem anônimos, e realmente, se dá para você ser anônimo em diferentes DAOs, sim, o produto Lobby as a Service faz total sentido, que agora que você falou, para mim fez mais sentido ainda como realmente um produto de mercado. E o outro eu sei que tem algumas pessoas que elas são anônimas e elas pegam projetos dentro de DAOs e, na verdade, elas são empresas, né? É como se fosse uma pessoa, mas, na verdade, tem um time, sei lá, de umas 10 pessoas por detrás. E essa pessoa acaba como, sei lá, a pessoa chama roxinho e ela vai pegando, tipo, em várias DAOs diferentes, né? Eu acho que esse é um caso que a gente pode falar sobre essa questão de anonimato, mas tem outro que pelo menos para mim, fez um estralo muito grande, que é a questão da gente ter falado que, por exemplo, algumas pessoas dizem que Bitcoin é a primeira DAO, né? Que nem a gente estava comentando. E, se for parar para pensar, Bitcoin começou com um time de pessoas, ou realmente só uma pessoa, né? Ninguém sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto. E essa pessoa foi anônima. E a gente... Isso foi de final de 2008, começo de 2019, né? Oficialmente 2009, até agora. São poucos anos, se for parar para pensar. Mas a gente já tem quase uma legião de fãs, né? E fãs talvez no sentido, às vezes, até fanático mesmo da palavra, que são fissurados sobre isso e jamais respeitando, né? Tipo, são visões de mundos que eu acho que é interessante a gente ter, são visões de mundos extremas. Então, acho que vale a pena a gente sempre escutar o outro lado, né? Mas... são série de pessoas que realmente enxergam o Bitcoin como se fosse uma religião, né? E falam até que a gente está no ano X pós-Satoshi Nakamoto. Então, assim, o que eu fico pensando será que não vão surgir... A gente está falando muito de construir um novo estado, de construir novas comunidades e etc.,
Mas será que a gente também não tá indo pra uma outra pauta, também um tabu, né? Será que a gente também não tá construindo uma nova religião de pessoas nessas mini-nações? Total. Você- Eu acho que sim, sabe? Eu acho que, assim, a gente está criando talvez, o grande risco que a gente tem, e isso vai acontecer se esse modelo vingar, eu acho, é que, assim, por exemplo, hoje a gente tem o Brasil, a gente tem a polarização. Essa polarização a gente tem no mundo inteiro, direita e esquerda, o que eu falei. E nos estados, acaba que, assim, cada um vai poder viver de forma independente. Então, assim, a gente tem as piadinhas, né, de maximalista de Bitcoin, maximalista de Ethereum e maximalista de outras coisas. Mas a gente vai ter esses maximalismos, mas talvez mais nichados, mais focados. E ele existe. A questão é que o Network State, os estados em rede, eles não vão viabilizar o fanatismo, mas talvez dar instrumentos para cada um ir para a sua casinha, entende? Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem pessoas que não concordam se obrigadas a viver em comunhão, viverem juntas, convergirem em assuntos em que elas não vão convergir, porque os ideais são completamente diferentes, independentes são certos ou errados, mas eles são diferentes. E sempre vai gerar um conflito, e o conflito sempre vai dar uma fricção que vai atrapalhar nas decisões racionais em que a gente tem que viver. Então, se a gente tiver, por exemplo, esses estados em rede e cada um vivendo no seu canto, pode ser que um estado de rede vingue muito e outro não vingue nada, ou ambos vinguem, ou nenhum vingue, mas acaba que as decisões que eles vão tomar vão ser baseados nos ideais deles, e não nos ideais do outro. De novo, tem o risco de a gente não ter uma discordância, isso acontecer e aquilo virar uma câmara de eco? Tem, mas quem vê isso vai sair e vai para o outro, ou vai fundar seu próprio estado em rede. É essa que eu acho que é a questão, que é um tabuzão, lógico, mas eu acho que é muito melhor você criar sua comunidade e tentar gerir aquilo de uma maneira que é utópica, mas que comunga com seus ideais, do que você ficar tentando fazer pessoas que não conversam conversarem. Porque eu entendo que é legal o discurso, assim, as pessoas conversarem e discordarem uma da outra, mas na prática a gente vê isso, e isso é comprovado empiricamente, não é só o que eu estou falando, atrapalha na tomada de decisões e impacta até quem não está participando dessa discordância. Tem muita gente que não está nem aí para política, mas é afetado diretamente por brigas de políticos de polos diferentes. Então acaba que até quem não está na briga acaba se ferrando. Eu acho que os estados em rede dão uma alternativa para as pessoas que querem fundar sua própria nação com os seus próprios ideais. Cara, isso é muito, muito interessante, assim. E se você me perguntasse sobre essa ambição de criar uma nova cidade no sábado, eu falaria, hã? No domingo já foi, ok. Talvez exista essa possibilidade. Nossa, Gui, sério, sem palavras, sem comentários. Super obrigada pela sua presença no Cryptalk. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro essa primeira temporada. Sério, pra mim eu já tava esperando aqui, sabe? E foi aqui. Então eu gostei muito. Não sei se você lembra, a primeira vez que a gente conversou foi via Hangout, de cara foram 3 horas. Então, tipo... E a gente conhecia. Foi só a Dani Min falando, tem um amigo chamado Gui Riba, conhece lá, ele sabe sobre DAO, trabalha nananana. Eu falei, não, beleza, vamos conversar. Então, cara, pra mim foi... você sempre traz coisas novas que eu ainda não tinha pensado. Então... só super obrigada. Não, acho que foi muito bom estar aqui para até expandir a mente. E só deixando de umas coisas, né? Quando a gente fez o Spaces na ShapeShift, eu tava até um pouco receosa, né? Porque era um Spaces relacionado a modelo de negócio de Web3. E eu fiquei, mas... O meu modelo de negócio não é Web3. Eu conheço o modelo de negócio Web3, mas não é. E eu falo do meu ou eu dou simplesmente casos que eu já conheço que existem nos outros lugares, né? E eu acho que a grande questão é que mesmo, acho que algumas pessoas escutando, né, a gente falar, talvez pense que seja uma conversa um pouco extremista, da gente falar, vamos só falar com pessoas que pensam iguais a gente, né? Mas o que eu quero trazer é que mesmo a gente não estando, talvez, na mesma linha de raciocínio no primeiro momento, ou realmente não estando em nenhum momento na mesma linha de raciocínio, a gente consegue se comunicar. Então, em nenhum desses momentos a gente está estando em extremos, né? Porque eu acho que quando a gente fala de assuntos que são tabus, que são polêmicos, eu acho que as pessoas tendem muito a colocar como divisor de água, de falar, então, é isso ou é aquilo, né? E como último episódio, eu também fiquei receosa de trazer um tema tão
tão polêmico e com tanto tabu, porque como último episódio as pessoas em casa poderiam olhar e falar, tipo, então quer dizer que provavelmente ela deve ter votado no fulano, ela deve ter feito isso, e tananana, e já presumir coisas que muito provavelmente não fazem sentido, assim. Mas eu acho que esse que é um poder da liberdade de expressão, e dois, o poder de conseguir conversar com tanta gente boa. Então, pra mim, esse é o maior ganho só pra finalizar, né? Pra mim, esse é o maior ganho da primeira temporada do Crypto Talk. Conversar com muita, muita gente inteligente. E a sensação que eu tenho é que, intelectualmente, teve uma evolução enorme em poucos meses. E obrigada por fazer parte disso. Eu acho que é uma conquista de todo mundo, sabe? Eu agradeço. É legal ter essa oportunidade de falar de um tema tão complicado, porque quando a gente fala de DAO é uma coisa simples, porque ninguém entende, então você apresenta o conceito pra galera, mas quando você fala, vou fundar um estado, é um tabuzão, ainda mais se criticar sistemas vigentes, porque em DAO, meu trabalho, tipo, em pesquisa, é criticar as coisas. Não criticar da forma nociva, mas criticar para apresentar melhorias, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida. Você encontrar coisas que não funcionam e apresentar soluções. É isso, é só isso. E quando a gente fala de tecnologia, é muito natural. Mas quando a gente entra em política, por exemplo, ou no Estado, acaba virando um tabuzão. Mas é a mesma coisa. É falar, isso aqui não funciona, vamos pensar numa coisa diferente. É só isso. Não é para entrar em ideal ou essas coisas. Então, acho que é legal ter esse espaço para falar sobre DAOs, que é uma coisa que eu amo, mas principalmente também para falar sobre esse tema em específico, que acho que dá para fazer X podcasts e com X pessoas, porque eu acho que é uma parada que é legal a gente começar a se questionar, porque se a gente for analisar a história, como você mesmo falou, muita coisa mudou em muito pouco tempo. Então, a gente acreditar que o sistema vigente vai durar durante a próxima eternidade é difícil. O que vai ter próximo pode ser que nem seja Network State, pode ser só que seja uma viagem nossa, mas pode ser, é uma proposta. Então, acaba que o melhor que a gente pode fazer, e eu me incluo nisso, é sempre estar estudando para tentar encontrar o que está acontecendo e se faz sentido ou não. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E sempre estou à disposição aí, porque é sempre legal falar das maluquices que eu gosto. E seja sempre bem-vindo ao Crypto Talk. Se você quiser também deixar suas redes sociais para o pessoal que está em casa. Pô, gente, se quiser me seguir no GuiribaBRB no Twitter e no Instagram, peguei o mesmo para não ter confusão. Então, GuiribaBRB no Twitter e no Instagram, Paradigma também, Paradigma Education, é a casa de research que eu trabalho, que eu com o Felipe, que é o cofundador, a gente faz pesquisa junto com o Chico também, e eu sempre sou mais nesse nicho de DAOs, mas acaba que a gente faz pesquisas sobre todo o ecossistema cripto, incluindo investimento, etc. Então, me sigam lá, siga Paradigma, que a gente sempre apresenta novas propostas e novas maluquices para o pessoal conhecer. Muito legal. E para quem tá em casa, só queria agradecer muito. A gente começou em dezembro, agora a gente tá finalizando em maio a primeira temporada. Tô muito feliz com tudo que a gente vem construindo aqui. E ainda tem muito mais coisa pela frente, é literalmente só o começo. Então, super obrigada ao carinho que a gente recebe virtualmente e presencialmente nos eventos criptos. Muita gente vem conversar e debater em todos os cantos, assim. E eu acho isso fenomenal. Na segunda temporada do Crypto Talk, agora que a gente quer ficar cada vez mais global, trazer cada vez mais pessoas diferentes, assim, justamente para expandir a cabeça. Até fazendo um parênteses desse episódio específico, quando você me falou sobre o tema, né? Eu procurei vários conteúdos em português primeiro, para ter mais ou menos uma noção, e foi um total de 0 que eu achei no YouTube. Sem brincadeira. Eu fiquei, cara, como assim? Não teve nenhum tema disso. E eu coloquei todas as formas de pesquisa que você pode imaginar. Coloquei, tipo, DAO e política, né? Enfim, várias coisas. E eu não vi sobre isso, então... eu sei que é um tema super nichado, tem muitas críticas até, porque fazer um Crypto Talk tão nichado e tudo mais. Só que eu acho que é fundamental, eu realmente acredito muito nisso, que a gente precisa levantar a régua do que se fala no mercado cripto aqui no Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo lá fora que chega pouco aqui, né? Então, o Crypto Talk é feito para a comunidade cripto. Quando eu criei Crypto Talk, antes de pensar até de falar sobre o nome ser Crypto Talk, eu já pensei em falar sobre Cryptalkers, de pessoas que falam sobre cripto no geral. E aí eu falei, então realmente, né, tem que tirar esse R e ficar o nome Crypto Talk, justamente pra gente cada vez mais aprofundar nesse tema. Existem oportunidades de trabalho, existem oportunidades de novas nações, tem tanta coisa de inovação incrível que pode acontecer nesse novo mundo de inovação que a gente tá.
E, enfim, espero poder ter plantado essa sementinha e espero que isso atraia outras pessoas para plantarem mais sementinhas. A gente construir uma, sei lá, grande floresta juntos aqui com novos estados. Então, para você que tá em casa, só queria dizer que essa primeira temporada foi muito boa. Tô muito contente com ela e tenho certeza que a segunda vai ser ainda melhor. Então, super obrigada para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos, ativar todas as notificações possíveis e compartilhar com outras pessoas, outros amigos que ou estão começando no mercado cripto e já querem ver o que acontece quando você já tá um pouquinho a mais no mercado, ou com vocês que já fazem realmente parte da nossa comunidade cripto. Então, super obrigada mesmo, foi ótimo estar com vocês e vejo vocês no próximo Crypto Talk. Um beijo e até o próximo. Valeu!